Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema propósito e coragem, dois ingredientes para andar na plenitude de Deus. Podemos aprender muitas coisas com a experiência do povo de Israel. Uma delas é a importância de se andar intimamente com Deus pela fé. Os filhos de Israel, contudo, não só andaram pela fé para possuir a terra prometida, mas eles também andaram com propósito. E nós precisamos manter os nossos propósitos em mente quando estamos andando com Deus. Muita gente proclama que está andando pela fé, mas na verdade está simplesmente andando. Não tem uma visão clara diante de si do que Deus quer lhe dar ou do que deve fazer. O povo de Israel não estava só andando. Eles tinham um propósito divino em cada passo que davam. Cada lugar onde a sola dos pés deles pisava era um passo para um propósito bem definido. Que propósito era esse? Tomar posse daquilo que Deus já havia dito que pertencia a eles. Você e eu, hoje, precisamos manter o nosso objetivo e senso de propósito enquanto caminhamos com Deus. Sem esse senso de propósito, a visão ou alvo estabelecidos diante de nós fará com que seremos derrotados na estrada da vida. Nós sabemos que mesmo na vida secular, para poder vencer, a pessoa precisa ter um propósito definido, não é mesmo? Todo mundo precisa de um alvo, de um objetivo que deve ser alcançado. O alvo é aquilo que colocamos diante de nós, que nos leva adiante quando o caminho se torna muito áspero. Se não mantivermos o nosso senso de propósito, acabamos desistindo durante os tempos difíceis. O seu senso de propósito, inspirado por Deus, também lhe dará a confiança que você precisa para atingir os seus objetivos. Qualquer coisa que Deus lhe disser para fazer, você pode fazer com o conhecimento de que Ele estará com você a cada passo do caminho. Josué 1,5 diz: Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Quando iniciamos a caminhada pela fé, também precisamos ter essa mesma confiança que Josué tinha. Deus disse a ele: Não te deixarei, nem te desampararei. Precisamos confiar na vitória, mesmo antes de começar a conquistá-la. Temos que confiar que por meio de Jesus Cristo podemos fazer tudo. Temos de confiar na palavra de Deus e continuar andando pela fé, mesmo quando parecer que nada está acontecendo. Quando estivermos caminhando com Deus e mantivermos a confiança nele, podemos manter a nossa cabeça bem erguida e continuar firme, mesmo diante das lutas e das provações. A nossa confiança não está nas coisas ao nosso redor, mas na eterna palavra de Deus. Nós temos um exemplo disso no Novo Testamento, no caso do apóstolo Pedro. Quando Jesus andou sobre as águas e foi ao encontro dos discípulos, eles ficaram apavorados. Pensaram que era um fantasma. Pedro então disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus respondeu: Vem. E Pedro desceu do barco, confiando na palavra de Jesus. Enquanto Pedro manteve os olhos em Jesus, andou sobre as águas com o Senhor. Mas quando começou a olhar para as circunstâncias ao seu redor, o vento forte e as ondas, começou a afundar. Dessa maneira, se você começar a concentrar a sua atenção nas circunstâncias e não em Jesus, vai fazer exatamente o que Pedro fez e começar a afundar.
Devemos manter os olhos em Jesus e na sua palavra, porque é isso que vai nos manter caminhando e nos levar à vitória. Todos nós estamos sujeitos às circunstâncias da vida. Ninguém está isento. Elas podem gritar para você que você não vai conseguir, que o seu objetivo não será alcançado, que você não vai vencer essa provação, que não tem competência, que não tem dinheiro e que você deve olhar para os seus sintomas, porque o diagnóstico do médico não foi muito bom. Mas quando vier esse tipo de pensamento, você precisa se firmar no seu senso de propósito e confiar que tudo é possível ao que crê, como está escrito em Marcos 9:23. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Além do propósito, há um ingrediente que nós precisamos acrescentar em nosso caminhar com Deus: coragem. Josué 1, versículos 6 e 7 diz: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. É preciso coragem para andar com Deus pela fé. É preciso coragem para andar em direção ao desconhecido, apoiando-se apenas na palavra de Deus. Quando você quase não pode enxergar o terreno à sua frente, tem que segurar firme na mão daquele que vê tudo claramente. E foi isso que os filhos de Israel fizeram ao possuir a terra prometida. E é isso que nós precisamos fazer, se quisermos possuir as bênçãos que Deus já tem providenciado para as nossas vidas. Não deixe que o medo roube o seu sucesso na vida. É preciso coragem para se levantar e fazer aquilo que Deus lhe ordenou. Muitas vezes, o que Deus nos manda fazer não é algo lógico. Josué 1:8 diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Nós sabemos que muitas pessoas nunca recebem nada do Senhor porque têm medo de se levantar e andar pela fé para receber. Estão confortáveis, preferindo andar por vista em vez de andar por algo que não podem ver ou sentir. Mas para receber algo de Deus, nós precisamos ter essa atitude. Louvado seja Deus, sua palavra é verdadeira. Nela creio e concordo com ela. Eu posso receber o que preciso de Deus. Sempre precisamos nos lembrar de Filipenses 4:13, que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nosso problema é que muitas vezes começamos falando daquilo que não podemos, em vez do que podemos fazer por meio de Jesus Cristo. Por isso, somos derrotados pelos nossos pensamentos, antes mesmo de entrarmos na batalha. Vai fazer bem para cada um de nós declarar Filipenses 4:13 em voz alta regularmente. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, deposite nisso a sua confiança, que essa seja a sua coragem para sair e fazer o que a palavra de Deus lhe diz para fazer. Quanto à sua vida diária, você precisa crer e confiar na palavra. Deixe que ela venha te animar. Então, quando você estiver diante de um desafio, terá coragem de enfrentá-lo, sem medo, sabendo que a vitória lhe pertence e que você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Para fazer isso, é claro, você terá de parar de ouvir as mentiras do diabo e dos seus amigos e parentes incrédulos. Eles irão insistir em te dizer
o que você não pode fazer. Eles podem até ter boas intenções, mas se você der ouvidos ao que dizem, será derrotado. Você precisa ouvir a Deus. Ele não lhe dirá o que você não é capaz de fazer. Ele lhe dirá o que você pode fazer e lhe dará o poder e a força para fazer. Nós sabemos que a fé exige ação. Portanto, você deve crer no que Deus lhe diz e ter coragem para agir sobre isso. Muitas pessoas dizem que creem em Deus, mas existe uma diferença entre crer e realmente colocar em prática o que se crê. O poder sobrenatural de Deus age e te capacita a conquistar a vitória quando você se levanta e começa a caminhar. Por isso, nós, neste dia de hoje, estamos aqui para que você tome essa atitude, que você tenha coragem e confiança em Deus. A própria palavra de Deus diz em Josué 1:9: Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E esse versículo está em acordo com um versículo também do Novo Testamento, que diz, Hebreus 13:5, De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim sendo, não importa as circunstâncias, não importa a situação, tenha certeza de que o Senhor está contigo. Tenha fé e coragem. Tudo se volta para o que você crê. A palavra de Deus diz que Ele suprirá todas as suas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Filipenses 4:19. Portanto, se a sola do seu pé pisar com confiança esta ou aquela terra, tenha certeza que é o território da sua prosperidade. E se você não andar no conselho dos ímpios e caminhar em intimidade com Deus pela fé, irá descobrir que não há derrota em Cristo Jesus. Toda a bênção que Deus tem providenciado em Cristo é sua. Meditando na palavra de Deus, você terá a coragem e a confiança necessárias para caminhar e se apossar das bênçãos prometidas que já te pertencem. Você terá sucesso e vitória na vida, andando em toda a plenitude de Deus. Amém e graças a Deus. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, neste dia de hoje nós pedimos, Pai, que o Senhor coloque em nosso coração, na nossa mente, coragem necessária, força para viver e desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós, para que possamos viver os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas e possamos andar na plenitude do Senhor, em nome do Senhor Jesus. É que eu lhe peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Glória a Deus, aleluia. Amém e graças a Deus.